Vamos lá para o Doni, que é um artista de tatuagem. E como todo bom artista de tatuagem, gosta de pintar no tradicional ou no digital, que simula o tradicional, gosta de fazer retrato, desenho de observação. Tem muitos cursos focados em artistas de tatuagem que são cursos de desenho de observação. E é bem interessante, cara. E ele falou assim, ó: Marco, hoje em dia eu sou tatuador, tenho muita vontade de também ir para a ilustração e estou estudando através de retratos no momento. Eu tenho a intenção de fazer ilustrações para card game, Magic, bem aberto ainda. Não tenho portfólio e estou usando os retratos para estudar brushwork e pegar uma prática mais com cores, já que eu só tatuo preto e branco. Pretendo trazer ilustrações para o portfólio também, mas por hora é nisso que estou focado. Brushwork, valores e cores. Os gatinhos foram bem difíceis também. O laranjinha não teve uma referência exata, mesclei algumas da internet. Esse foi um retrato que eu fiz para minha mãe. Dia das Mães, então por isso não tem processo aí. E isso aqui foi digital mesmo, né? Porque ele tá com uma carinha de tradicional que é bem interessante. E acho que eu sei de onde vem essa carinha. Procreate. Então, ele tá com uma carinha do tradicional porque ele tá levemente lavada. As cores estão levemente lavadas, sabe? Acho que dava pra dar uma puxada nos contrastes, de leve. Então eu vou usar o Curves pra isso. Mas de leve só. Aqui. Não precisa ser muito escuro, não. Mas eu tô sentindo falta de sombra também. Então isso aqui já dá uma ajudada boa. Mas no gatinho laranja, eu tô sentindo que ele tá com... Eu acho que ele tá com um volume muito formulaico. E o que eu quero dizer com volume formulaico? Eu quero dizer que ele não tá representando nenhuma fonte de luz específica. Eu acho que é como se você estivesse pegando todas as formas. Então vamos supor que você tem uma esfera aqui. Você pega essa esfera e você sempre escurece nos cantinhos. E todos os cantinhos. E aí você suaviza até ficar bem volumétrico. E isso é um tipo de pintura, volume, que super funciona, mas ele não é tão realista. Porque a pintura realista, ela vem de um tipo de volume que depende de uma fonte de luz. Então isso é mais importante do que realmente essa necessidade de colocar, tipo, volumezinho em todas as formas, assim, sabe? Então parece, é como, por isso que eu falei formulaico, é como se você estivesse pegando uma fórmula e colocando em todas as partes. Então as partes elas parecem meio recortadas, sabe? Tipo, a orelha tá separadinha do rosto, que tá separadinha do braço, que tá separadinha do corpo. Eu não acho isso necessariamente um problema, tá ligado? Eu não acho isso um problema. Eu só acho que talvez não casou tanto no estilo desse gatinho com a luz que tá nela. Porque a luz que tá no rosto da sua mãe, ela tá uma luz bem forte que tá projetando uma sombra bem intensa, sabe? Então cria uma certa incongruência de linguagem. Então cuidado na hora de você pintar as formas individualmente. Tenta pensar na forma como um todo, tá? E que uma forma projeta a sombra na outra. Então, é o que eu tava falando. Eu acho que dava pra arrumar um pouco algumas questões de sombra, sabe? Então, por exemplo, essa sombra aqui, ó, embaixo do braço dela, tem que, na minha visão, ela tem que ser mais escura. E ela tem que ser tão escura quanto a que tá no rosto dela, porque é literalmente a mesma cor em sombra, né? Então, tipo, é o pescoço dela em sombra, a mão dela em sombra, é a mesma coisa, né? Porque elas estão na mesma situação de luz, né? É a mesma cor na mesma situação de luz. E aí, só pra matar um pouquinho essa sensação de falta de volume, também dá uma planificada. Opa, acho que eu escureci. Dá uma planificada de leve nessas formas, eu acho que poderia ser interessante, porque elas estão acabando meio bidimensionais demais, assim, sabe? Então, pensar nos planos, eu sei que não tem na sua referência, mas eu acho que ajudaria você a dar tridimensionalidade. A gente não precisa copiar a foto literalmente, né? A gente consegue modificar, que nem você fez, você colocou o gatinho ali. Mas tá vendo que se a gente talvez adicionar um pouquinho de forma, pensando nos planos do braço, no plano aqui da roupa dela também, percebe como vai ficar um pouquinho mais volumétrico, ó. Como se a luz estivesse vindo realmente meio de cima. E aí eu faria a mesma coisa, só que um pouquinho mais escuro no braço de trás, ó. Porque agora acabou ficando sem contraste, né? Uma forma com a outra.
Então eu faria esse trabalho meio que em tudo, de imaginar da onde tá vindo a fonte de luz. Eu acho que até é uma cena com flash, né? E ela tem essa sensação de sombras muito duras mesmo, projetadas pra frente. Então eu só suavizaria um pouquinho essa ideia do flash, dando mais volume. Aqui, ó, o gatinho, acho que tá faltando algumas sombras mais escuras também. Não é a luz da casa, Doni, porque o highlight, ela tá no meio da forma. Então a luz tá vindo de frente. Entendeu? A luz tá vindo de frente. Talvez um pouquinho de cima, sabe? Tipo, assim, ó, mais ou menos. Como se ela estivesse entrando assim, ó. Sacou? Por isso que tá sendo projetada essa sombra tão dura aqui. E até você fez ela maior, né? Ela é um pouco mais pra cá, ó. E também faltou um pouco escurecer essas sombras do próprio rosto. Acho que você ficou talvez com um pouco de receio, né? De escurecer demais. Mas eu acho que dava pra ir um pouquinho a mais. Ó, essa parte aqui ficou muito clara. E esse gatinho, eu faria ele com um pouco mais de sombra também, ó. Vou criar uma layer de multiplier. E vou deixar ele um pouquinho mais volumétrico, ó. É que essa luz é muito difícil, cara. Essa luz não é muito recomendada, especialmente pra quem tá começando, sabe? Que nem você falou ali. Porque ela não forma sombras muito interessantes. E volume, geralmente, no desenho, ele é muito da sua sombra projetada e da sombra de forma, entendeu? Então, se você não tem essas sombras muito evidentes, você mata elas com um flash frontal, a imagem fica muito difícil de você tornar realista. Então, sempre que você tiver... É claro, às vezes você não tinha outra referência, né? Mas sempre que você puder escolher entre referências, procura referências que possuem sombras projetadas mais fáceis de identificar e sombras de forma bem óbvias. Aí fica muito mais fácil o trabalho. Ó, então eu vou projetar essa mesma sombra que tem no resto, ó, tá vendo? Então, só trazendo um pouquinho mais de volume pro gato. E aí, quem sabe, clarear um pouquinho mais a forma, como se tivesse vindo aquele highlight do flash, né, de frente. Pá. Por que eu tô falando tanto disso? Ó? Porque isso aqui, ele dá mais forma de longe também. Saca a diferença? Ó, tá vendo como ele tá bem flat? Ele tá bidimensional? Dessa forma, ele acaba ficando um pouquinho mais tridimensional porque a gente tá dando mais volume pra ele, tá? E trazendo a mesma fonte de luz que tá no rostinho dela, que o rosto dela tá bem legal, sabe? Tipo, de verdade, deu pra ver que você caprichou bastante, né? Eu vou só mudar uma coisinha, mas pra deixar mais condizente, a gente tem que deixar tudo meio igual, né? Toda fonte de luz tem que estar igual, pra você adicionar um elemento dentro da cena. Então, no rostinho dela, uma coisa que eu sinto que acabou acontecendo é você fez o queixinho sem volume. Então, você acabou colocando o highlight até o final da forma. E isso eu entendo perfeitamente o porquê. Porque você está estudando desenho de observação. E no desenho de observação a gente acaba não estudando muito os fundamentos de pintura de criação, né? Tipo assim, você não precisa necessariamente estudar a anatomia da luz para você entender quais são as formas da sombra, o que é o que em cada parte da sombra, o que é o que na parte da luz. Você não precisa disso. Você só precisa ver o shape e copiar ele certinho. O meu workshop de observação é literalmente isso, por sinal. Você não precisa saber nada sobre desenho, sobre pintura. Você não precisa desses fundamentos. Você literalmente só precisa aprender a observar os shapes, né? O meu workshop é isso. Aquele da ICS que não está mais à venda. Mas voltará em breve. Então, nesses próximos estudos, você conhecer um pouco dessa questão da anatomia da luz, que é uma coisa que a gente vai ver na área de membros do YouTube em breve. Depois que eu terminar a parte de Blender, que ainda vai demorar alguns meses, tá?
Mas depois que eu terminar a parte de Blender, eu vou começar uma parte mais focada em luz e sombra e esses outros fundamentos, tá? Mais pra frente. São alguns ajustes que eu acho que vale a pena. E aí, o último que eu comentei que eu faria é a questão do highlight, né? Então você pode pegar, por exemplo, e trazer um highlight no meio da forma também, ó, que nem tá no rosto dela. E alguns pelos, eles são mais brilhantes, então você poderia até deixar ele com um pelinho mais brilhante, o nariz também, o focinho, né? Nariz. O focinho também um pouquinho mais brilhante com highlight. O olho tem que estar com o mesmo highlight do olho que tá na foto da sua mãe, né? Então, se você coloca um highlight, ele tem que estar meio na mesma posição. Até o highlight que você pintou, acho que tá um pouquinho diferente, né? Mas, ó, obrigado por me fazer pintar um gatinho num domingo à tarde. Pô, que delícia, hein? Isso é sonho. Ninguém me trazia um gato, velho. Que nem Dota. Ninguém faz fanart de Dota. Aí, a hora que tem, eu vou estender mesmo, cara. Eu vou estender, não tô nem aí. É o Bartolomeu. Bartolomeu, sempre lembro do Hermes e Renato, cara. Quem sabe, sabe. Não vou repetir as frases. Quer dizer que você é o Bartolomeu. Portão da Esperança, cara. Nossa. Old but gold. Tá, vamos ver o antes e depois. E aí a gente troca uma ideia rapidão. Ó, o antes e depois. É mais ou menos isso aqui, ó, a ideia. Tá vendo? Tá vendo como tava lavada a cor? E como não tinha sombras no gatinho? As sombras eram aquelas sombras de forma. Tudo bem, elas são volumétricas, mas ela acaba ficando muito as formas ficam recortadas, né? Como partes individuais e não do todo, sacou? Qual a diferença? Por isso que eu fiz alguns ajustes e de forma também, né? Tipo, o queixo, ele tem que ter um certo volume. Eu acho que é nesse quesito, mas com certeza tem a ver também com a questão que você está estudando e precisa também evoluir nos fundamentos de pintura, entendendo luz e sombra, não só observando, né, as fotos, mas, enfim, ficou bem legal assim o trabalho. Parabéns aí, mano. Espero que você tenha curtido o feedback. Mas ficou só última coisinha. Talvez eu tenha deixado claro demais as sombras. Aí só arrematar isso aqui, aí eu fecho, tá? Prometo. Você tenha feito a sombra do gato um pouco escura demais. E esse gatinho daria pra gente fazer até uma sombra nele, ó. O gatinho, talvez escurecer essa parte aqui, ó. Mas ele ficou com muita carinha de pintura a óleo isso aqui, cara. Bem interessante. É o jeito que você pintou mesmo. É legal isso, né? A possibilidade do digital é incrível. Agora sim. Tá bom? Ó, antes depois. Agora tô mais feliz. Show? Ai, ai. Da hora, da hora, da hora, da hora. Então, Eu quero agora sim. aplausos. Valeu, mano.